Salve, salve, filhas e filhos de Pindorama. Eu sou Oswaldo Costa e essa é a Terra da Utopia. Sejam bem-vindos. Antes de começar o vídeo propriamente dito, gente, eu queria pedir para vocês assistirem até o final, porque os primeiros 15 minutos do vídeo são só para colocar os assuntos em pauta, só para contextualizar. Bate-papo mesmo começa a partir dos 15 minutos. Esse é o objetivo do canal: engajar. É a soma de todos nós que vai fazer a coisa andar. Eu acredito que um dos gargalos que está acontecendo, olhando para vários canais de esquerda que eu sou inscrito, que meus camaradas de esquerda estão equivocados. Eu ainda não vi em nenhum deles uma solução para os problemas da humanidade fora completamente do capitalismo. Todas as soluções que eu vejo, eles sempre colocam algo do capitalismo no sentido literal da palavra. Como, por exemplo, tomar os meios de produção. Numa sociedade realmente evoluída do futuro, ninguém vai ser dono dos meios de produção. Os meios de produção vão servir às necessidades do povo, da população. Numa construção inteligente, a gente não pensaria em excesso, em excedente, salvo poucas exceções, claro, como alimentos. Alimentos você tem que prever safra, quantidade da população aumentando, intempéries. Mas a sociedade que eu estou tentando colocar aqui para vocês é totalmente diferente. É pensar algo novo. Por isso que tem que ter a participação de todos. Nós, juntos, temos que achar, criar algo novo, algo nunca pensado. Como se fôssemos lá atrás os inventores da aviação, a descoberta da química. É algo para revolucionar. Eu penso na educação realmente como um direito, mas libertador. Nós temos que romper a lógica do mercado, do mercantilismo. As profissões têm que servir para a formação humana, em prol da humanidade. Seguir a lógica do mercantilismo é como se nós, agora, em pleno século XXI, quiséssemos fazer, por exemplo, uma Revolução Francesa. A nossa moda não é esse o caminho. Não é substituir uma classe pela outra. Até porque, teoricamente, chegando no poder, nós seríamos a classe dominante. Eu quero lembrar aos meus amigos, camaradas de esquerda, um detalhezinho. A Revolução Francesa foi feita com violência extrema. Degola, decapitação. No decorrer dos anos seguintes, foi traição atrás de traição, morte atrás de morte. Irmãos de revolução matando outros irmãos de revolução. É essa sociedade que vocês querem? E outra coisinha, a sociedade da época era pós-medieval. Vocês querem voltar à época medieval? A lógica tem que ser pervertida. Nós temos que pensar uma outra lógica. Na educação, por exemplo, a ideia é formar um cidadão completo que vai pensar na sua função social.
nas grandes perguntas da humanidade. Quem sou? Onde estou? Para que eu estou aqui? Qual é a minha função aqui? Dentro do mercantilismo, a maioria das pessoas trabalha para sobreviver. No sistema piramidal, o topo só tem lugar para um. Não à toa são 2.260 bilionários no mundo. Num mundo de 8 bilhões de habitantes. Aqui no Brasil somos 220 milhões de habitantes e temos 62 bilionários. Esse é o topo da pirâmide. Não tem lugar para os outros. E a sociedade não se desenvolve. Num mundo pós-trabalho, que é para onde nós estamos caminhando, não necessariamente por vontade nossa, porque nós, geração após geração, fomos doutrinados para o trabalho. Nós já nascemos pensando em trabalho nessa sociedade. Nossos pais nos colocam essa sementinha desde pequenininho. Mas é um trabalho de sobrevivência. E, na verdade, toda a sociedade só deveria trabalhar por prazer. No máximo, num período de transição, que eu acredito que haverá, ainda existirão alguns postos de trabalho. Não sei, 50, 100 tipos de trabalho diferentes, 1000. E com, aqui no Brasil, por exemplo, 1000 vagas para cada tipo de trabalho, vai dar 1, 2% da população. Poderia haver um sistema, por exemplo, de você tem a sua cota para doar para a sociedade obrigatório e o restante é opcional. Você vai trabalhar 2, 3, 4 horas só por dia, 2, 3 vezes por semana, por 5, 10 anos, todos vão trabalhar. E você tem ainda a chance de escolher entre as profissões que existem. Você vai doar a sua cota de trabalho para a comunidade por um determinado período. O pacto social pode ser feito dessa maneira. Só que com acesso à educação e todos os direitos básicos, as pessoas vão poder estudar qualquer coisa. Quantos músicos frustrados não existem por aí que gostariam de ter feito uma faculdade de música para se aprofundar, mas tiveram que trabalhar para ganhar dinheiro, às vezes até na própria música, e não tiveram a chance de parar um tempo para realmente se aprimorar naquilo que ama fazer? Imagina uma sociedade onde ninguém seria obrigado a trabalhar por dinheiro. O trabalho seria simplesmente prazer, realização pessoal. Você imagina shows em que você tem certeza que o artista está ali não por dinheiro, fama, like, nada disso. Apenas pelo prazer da música e da conexão entre as pessoas. Esses mesmos artistas trabalhariam bem menos. Não precisariam, no auge da fama, por exemplo, se matar de trabalhar, como nós conhecemos na história tantos exemplos que para cumprir contrato ou manter a sua posição social, trabalharam até a morte, até a exaustão. E todas as outras profissões. Quantas pessoas acordam 3, 4 horas da manhã para pegar trem, transporte lotado, para ganhar um salário de miséria só para sobreviver, porque não tiveram acesso à educação? O sistema capitalista é assim. Não adianta tentar costurar, consertar. É inerente ao próprio sistema.
O sistema capitalista é um sistema de competição. É humano. Chegou a hora da gente transcender a isso. A competição não cabe mais nesse mundo de hoje. A competição só vai nos levar à ruína. Ou nós passamos a cooperar uns com os outros, e cidades com cidades, nações com nações, ou eu acredito que não dura mais um século a sociedade como a gente conhece, pelo menos. Se nós pensássemos fora do mercantilismo, a saúde seria outra completamente diferente. Os laboratórios serviriam realmente à população. Eu tenho certeza que a lista de medicamentos ia cair muito. Nós talvez nos concentrássemos mais no que realmente importa, no essencial. Tentem imaginar cada item da vida fora da lógica mercantilista. Tentem imaginar você ter acesso a tudo. É livre acesso. Provavelmente numa sociedade dessa, teria que ser tudo ajustado. Sem sombra de dúvida. São muitos detalhes para se acertar, para se criar uma sociedade que é tão complexa. Por exemplo, a nossa. O Brasil é gigantesco. Necessidades de hoje, do Acre, de Roraima, Rondônia, do Ceará, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, são completamente diferentes. Mas nós poderíamos criar uma sociedade onde o básico seria a base para o grande salto humano. Eu vou dar aqui mais alguns exemplos. Para quem pega transporte público todo dia, por exemplo, na obrigação de trabalhar, muitas vezes mora longe do trabalho. Você imagina não haver trabalho obrigatório ou haver um trabalho obrigatório mínimo, empregando poucas pessoas, né? A lógica mercantilista iria assumir? Seria outro tipo de transporte público. Tudo seria diferente, todas as profissões. A medicina, ela estaria totalmente em prol de precaver as doenças e não de tratá-las, porque não haveria lucro. Você imagina, por exemplo, na Grécia Antiga, em Atenas, na verdade, né, a Grécia ainda não existia como um Estado-nação, era obrigatório, era direito e dever de todos que tinham direitos, né, todos que eram considerados cidadãos. Vamos botar assim, não vou nem explicar isso agora. Mas todos os cidadãos tinham o direito e o dever de participar da política. Sendo que a política, na lógica do mercado, da guerra, da disputa, ela é uma outra coisa. Muita gente detesta a política por conta disso. Mas você imagina uma política onde todas as pessoas estão pensando no progresso do humano, da comunidade, da sociedade como um todo, da humanidade. Você imagina as grandes discussões filosóficas sobre educação, sobre para qual norte seguir. Esse é o mundo que eu estou tentando esboçar, porque eu só consigo fazer um esboço. Eu não tenho nem preparo técnico, ensino formal suficiente, acadêmico, para pensar em todos os itens. Mas eu consigo vislumbrar um mundo completamente diferente. E, claro, eu não fui o único. John Lennon falou isso em Imagine. Muitas dessas ideias têm raiz lá, com certeza, na minha memória.
Só que eu quero dar um passo além. Não basta a gente só ficar falando da utopia e de pensar um mundo diferente. A ideia é botar num papel. Como vamos executar isso? Qual o mundo vai ser? Para mim, a ideia, a lógica do mercado, da competição, essa está descartada. Eu não consigo imaginar um mundo melhor onde no topo só tenha espaço para um. Eu vou fazer uma analogia que muita gente talvez se identifique. Os esportes. Nas Olimpíadas, por exemplo, você tem sempre em todas as modalidades um único campeão. Medalha de ouro é só para um. A de prata, idem, e a de bronze, em algumas modalidades, eles dão direito a 2 medalhas, porque não teria o quarto lugar. Mas é detalhe. Você imagina quantos milhares, dezenas, centenas de milhares de jovens, até porque a maioria dos atletas tem até 30 anos, 35 anos. A maioria tem 15, 16, 17, 18 anos. São jovens. Imagina quantos nunca vão chegar lá. Nunca. A nossa sociedade produz muito mais frustração do que satisfação. É um preço muito alto a se pagar. Em outro vídeo eu até falei do sonho americano, que eles falam que a riqueza, o milionário, pode surgir de qualquer lugar. E é uma verdade. O que eles não falam é que só 1% vai conseguir. E na verdade é menos de 1%. É 0,0 alguma coisa. Não é essa sociedade que eu quero viver. E eu acredito que a maioria das pessoas também não. Só que nos foi implantado um mundo e não nos foi dado grandes outras alternativas. Ou melhor, tiveram alternativas, mas que o próprio capitalismo sufocou a tal ponto que elas não conseguiram se desenvolver plenamente, como o socialismo, o comunismo. Inclusive, os países ditos socialistas, comunistas, eles cederam, eles se deixaram levar, a ponto de vários amigos, camaradas, que esse é o tema do vídeo de hoje, camaradas que eu admiro muito, camaradas que eu conheci inclusive recentemente, pelo canal, pelo YouTube. A maioria erudito até demais. Alguns muito jovens, mas com uma bagagem cultural, acadêmica muito forte. Só que como, por exemplo, um deles, eu não vou citar o nome de nenhum deles aqui, até porque o que eu estou fazendo é uma crítica construtiva, um deles até citou que, na verdade, Karl Marx foi o primeiro e o único cara, praticamente, que fez um tratado sobre o capital. Nem os capitalistas mesmo fizeram esse tratado. Só que a lógica de Marx era do seu tempo. Era de uma sociedade que estava começando a se industrializar. Estava, se eu não me engano, no seu primeiro século ainda de industrialização. Nessa sociedade que nós vivemos hoje, a relação trabalho, ela já está precária, vai ficar cada vez mais precária, e a tendência ela é praticamente se extinguir. Mas não é necessariamente uma coisa ruim. É o que eu falei no outro vídeo, inclusive, também, a respeito do capitalismo subiu no telhado. O que os meus amigos da esquerda talvez ainda não perceberam é que essa seja a chance de a gente emancipar a classe trabalhadora. A automação, a inteligência artificial, aliada a essa internet banda larga, violenta, que está por chegar aqui, a tendência mais adiante é isso evoluir numa velocidade assustadora. Só que esse pode ser o ponto de ruptura necessário para nós mudarmos 180 graus. A sociedade pode passar
a ter um significado, a vida, para milhões, bilhões de pessoas. Com essa mudança, pode passar a ter significado. Mas vamos fazer um exercício imaginativo, porque talvez esteja dentro de vocês também muitos desses sonhos que nós abandonamos lá atrás. Quantos não gostariam de ser dançarinos, músicos, médicos, cientistas? Esse é o caminho. Que cada um tem a oportunidade de realizar os seus sonhos. E que os sonhos sejam cada vez mais nós mesmos e menos mercadoria. Mercadorias são só cortinas de fumaça para que a gente consiga aplacar a dor de não ter conseguido realizar um sonho. Eu vou colocar, gente, eu achei 2 textos, um a respeito do mundo pós-trabalho. Eu só achei um site que falava exatamente do mundo pós-trabalho. É um texto dentro de um site de uma empresa, mercer.com.br, se eu não me engano, mas eu vou colocar a primeira página, que é onde tem o link. Então vale a pena, vocês devem acessar e ler. É um texto um pouquinho grande, mas muito bom, elucidativo. E o outro é uma reportagem do The Guardian a respeito do futuro do trabalho. Justamente desse assunto que eu tenho falado nos últimos 3, 4 vídeos, que é a robótica, a inteligência artificial, os algoritmos, a internet. É um site gringo, respeitado, jornal quase secular, eu acho. E esse jornal é de 2015. É a mesma coisa, tá lá o link. Eu só printei a primeira página deles. Tá em inglês, mas se vocês acessarem pelo jornal, tem como traduzir, né, no Google. E é de 2015, gente. E eles estipulavam mais ou menos 20 anos para essa transição acontecer. 20 anos é 2035, é daqui a pouco. Esse é o plano do capitalismo. É a nossa chance de ruptura para criarmos um outro mundo, uma outra lógica completamente diferente. Para terminar, como eu sempre faço nos vídeos, eu quero parafrasear meu ídolo Raulzito. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Uma boa noite, buscadores, e durmam bem. Até a próxima.